A partir de agora vamos aprender o tópico D sobre reações de oxidação-redução, iniciando com as reações de oxidação. Geralmente podem ser definidas a partir da perda de hidrogênio ou aumento do número de átomos mais eletronegativos que o carbono, como por exemplo o oxigênio ou o nitrogênio. Aqui a gente vê um aldeído virando ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem 2 átomos de oxigênio, então oxidou, aumentou o número de oxigênio. Aqui a gente tinha um álcool secundário, as cobrinhas são carbonos, grupo alquil. E fomos para uma acetona. Então a gente oxidou por perda de hidrogênio, perda de prótons, então oxidação. Aqui a gente tinha uma amina, primária, e oxidamos para imina, base de chifre. Também foi oxidação por perda de hidrogênio. Aqui, ligações saturadas, fomos para carbonos com ligações insaturadas, oxidação por perda de hidrogênio. Além dessa observação, é possível a gente avaliar a oxidação através do NOx, que NOx estrutural é a carga que o átomo teria se a ligação covalente dele fosse rompida. É diferente do conceito de carga formal, tá, gente? Carga formal é a carga real que um átomo teria na molécula. Já o NOx é como se a gente quisesse ver se as ligações desse carbono aqui, por exemplo, fossem rompidas, qual seria o NOx dele, entendeu? Com o rompimento das ligações covalentes que ele está efetuando nesse grupo aqui. Então, por exemplo, para o carbono, a gente tem aqui, se eu rompesse essa ligação carbono-carbono, ele ia ter, ia nem ganhar nem perder, porque os dois têm a mesma eletronegatividade. Agora, se eu rompesse essa ligação carbono-hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, então ele ganharia esses elétrons. Então, a gente conta como se fosse ele ganhar um elétron, ele ficaria o ânion menos 1, por isso menos 1, porque ganhou o elétron. E na clivagem dessas ligações covalentes com o oxigênio, a gente conta por quantidade de ligações. São quantas ligações covalentes? 2. Então, na clivagem dela, o átomo mais eletronegativo é o oxigênio, ele que ficaria com os elétrons. Então, o carbono perderia para ele. Então, cátion mais 2, perderia 2 porque são 2 ligações covalentes. E aí, somando esses NOx, que a gente calculou, daria um total de mais 1. Então, para esse carbono aqui, o NOx é mais 1. E para o carbono diácido, a gente teria o quê? Ele está ligado a um carbono, Então, 0, porque são iguais em eletronegatividade. Se eu rompesse a ligação covalente, ninguém ia ficar com nada. Agora, rompendo aqui 2 ligações covalentes que tem com uma dupla, porque é um ácido, é dupla OH. 2 da acetona do acil e uma com o grupo hidrox. Então, no total, são 3 ligações covalentes, por isso perde-se mais 3. Ele perderia esses 3 elétrons para o oxigênio, tá? E aí ficaria com o NOx, então, mais 3. O que aconteceu aqui, uma oxidação, porque a gente foi de mais 1 para mais 3, o número aumentou, então houve oxidação, como a gente já havia constatado antes. Aqui, mais uma vez, NOx estrutural, se eu tivesse clivado todas as ligações covalentes desse carbono aqui, qual seria o NOx estrutural dele? 0 para as ligações quebradas entre carbono-carbono, coloquei aqui, menos 1 para a ligação quebrada com hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo que hidrogênio, então ele ganha, forma um ânion, menos 1. E mais 1 com essa ligação covalente aqui que ele faz com o oxigênio do grupo hidroxila. Por quê? Porque o oxigênio que pega os elétrons. Então, mais 1, ele perdeu. E aí, o somatório deu 0. Beleza, então o NOx desse carbono aqui, estrutural, seria 0. E para a carbonila teria o NOx mais 2. Por quê?
Ó, ela perderia 2 pro oxigênio e pros carbonos não conta, tá ligado? Outros 2 carbonos é tudo zero. É mesmo elemento, então NOx mais 2, ó. Realmente o NOx oxidou, aumentou, tá? Oxidação. Aqui pra amina, carbono aqui de amina, ó. Faz 2 ligações com carbono, não perde nem ganha nada, 0, 0. Com o hidrogênio, ele ganha esse elétron do hidrogênio, menos 1. Com o nitrogênio, ele ganha ele perde esse elétron, porque o nitrogênio é mais eletronegativo, então ele perde mais 1, tá? Essa ligação aqui está sendo feita com o carbono. E aí o total do NOx, então, para amina é 0. E para base de chifre, ó, de novo, 2 pro 0, 0 pro carbono, né? São 2 ligações com alquil. Faz ligação dupla com o nitrogênio, ou seja, 2 ligações covalentes. Então, perde 2 pro nitrogênio, que é mais eletronegativo. Então, NOx mais 2, ó. Realmente houve uma oxidação, aumentou, ó. A amina tinha o NOx, o carbono tinha o NOx estrutural 0. Na imina, o carbono estrutural, o NOx estrutural do carbono é mais 2, oxidou. Se eu estou avaliando aqui a molécula saturada, a gente tem o carbono, qualquer um, né? Vai dar no mesmo. Ligado a outros 2 átomos de carbono, mas carbono com carbono dá 0. E ele ligado a 2 átomos de hidrogênio, 2 ligações covalentes com hidrogênio. Então, ele vai ganhar, né? Esses elétrons das ligações covalentes com hidrogênio, menos 2. Então, o NOx de cada um desses carbonos aqui, né, vai dar no mesmo, vai ser menos 2. Agora, vamos comparar na molécula insaturada. Bom, ela tem o quê? Esse carbono tá ligado a um e outro, né? Então, só 2 ligações de carbono seria 0 mais 0, 0, e cada carbono está ligado a só um átomo de hidrogênio, então ele ganharia esses elétrons da ligação com hidrogênio, menos 1. Então o NOx aqui para eles é menos 1. Então, ó, menos 2, menos 1. Menos 1 está mais perto de 0, então é maior do que menos 2, então oxidou. Também acontece em reação, né, de oxirredução com metais, com auxílio de metais, tá? Eu dei um exemplo aqui da reação, né, onde os 2 elétrons do carbono do aldeído são removidos, tá? Aqui a gente tem a equação geral e as semi-reações embaixo, né? A semi-reação do aldeído, a gente vê aqui, né, que realmente ele tinha o NOx mais 1, ó. Menos 1 ganhou do hidrogênio, perdeu 2 pro oxigênio, NOx mais 1. E ficou com NOx, ó, mais 3, porque aqui ele faz 3 ligações com o oxigênio, então perdeu 3, NOx mais 3, tá? Para esse carbono aqui. Então, ó, daqui para cá, quantos elétrons foram perdidos? 2 elétrons, tá? Mais 3, de mais 1 para mais 3 foram o que? A diferença de 2 elétrons perdidos. E a espécie que ela perde elétron, ela oxidou, né? Que foi o aldeído, o açúcar. Sendo que esse açúcar, quem oxida é o agente redutor, ok? E o agente oxidante é quem reduz, é o cobre. O cobre foi de mais 2 para mais 1, tá? Ele aqui, ele é mais 1. Mais 1 vezes 2 dá mais 2, menos 2, 0, tá? O NOx dele aqui é mais 1. Então, aqui ele reduziu, só para vocês conferirem. Então, o cobre sofre redução e o carbono, né, do açúcar sofre oxidação. Aqui mais um exemplo, né, dessas reações de óxido-redução, só que agora catalisada por enzima, tá? Houve uma oxidação do piruvato do lactato para piruvato, tá? Os elétrons são transferidos pelo cofator NAD, catalisado pela enzima
desidrogenase, lactato desidrogenase. Então, meu açúcar aqui é o redutor, a gente redutor porque ele oxidou, tá? Se você calcular o NOx aqui, ó, -1 mais 1, né? Deu 0. E aqui, ó, desse carbono em rosa, duas ligações, então é mais 2. Tá? Então, o agente oxidante é a enzima e quem sofre a oxidação é o agente redutor. Aqui a gente tem outro exemplo, reação de oxirredução pela formação reversível de uma ligação de sulfeto, tá? Que acontece através da oxidação de duas moléculas de cisteína. Vocês veem que elas são iguais, ó, elas perdem hidrogênio e formam um sulfeto aqui, ó, de sulfeto, tá? E aí, isso foi uma oxidação, perdeu elétron. Se vocês quiserem calcular o NOx, vocês vão ver que o NOx também oxidou. Ó, o carbono é menos eletronegativo, ela não vai, o enxofre, vamos calcular o NOx do enxofre, né? Seria -1 do carbono, -1 do hidrogênio, -2. E aqui, ele perde 1, ganha 1, 0. -2 para 0, oxidou. Ok? O ferro, ó, é utilizado também como agente redutor, tá? Por enzimas, são oxidações promovidas por enzimas ferroquilatase, né? Como é que acontece aqui, ó, na protoporfirina, que tinha os prótons ligados a alguns nitrogênios aqui, e eles foram perdidos e eles se acoplaram aqui ao ferro. Então, daqui para cá houve perda de hidrogênio e oxidação, e acoplamento com o metal. Existem outros mecanismos de oxidação, tá? Que são reações radicalares também, podem ser. Como, por exemplo, a das enzimas oxidases, catalisadas pelas oxidases. Você vai ter hidroxilas virando cetonas, tá? O mecanismo é mais ou menos esse aqui, formação de radical, tá? Espécie radicalar, que vai levar à perda do primeiro hidrogênio e depois a perda do segundo hidrogênio. A proposta de mecanismo tá aqui, ó, quando você forma essa espécie radicalar aqui pela perda do radical hidrogênio, você favorece a ressonância aqui, ó. Repare que a ressonância é apenas de um elétron, meia seta, tá? E aí você tem essa deslocalização, ó. O radical estava no oxigênio e veio para esse carbono orto. Depois, ó, ele se delocaliza de novo, vem pro carbono para. Delocaliza aqui com oxigênio, vai para o oxigênio impara, do hidróxido impara, e forma, com a perda de novo radical de hidrogênio, ele forma a acetona. E esse é um mecanismo radicalar. Existem também enzimas monooxigenases que catalisam a incorporação de hidroxilas, tá? Que pode acontecer tanto em carbonos saturados como insaturados, tá? Cíclicos e acíclicos, tanto faz. São enzimas monooxigenases, tem ajuda, né, de pH. E as espécies insaturadas acíclicas podem levar à formação de epóxidos. Um exemplo que eu peguei do DeWick, da formação de epóxido, ó. Esse é o seno aqui, sofreu oxidação pela enzima epoxigenase e formou epóxido ali. Também temos as dioxigenases, tá? São enzimas que vão oxidar, né, por clivagem oxidativa de ligações carbono-carbono, tá? Entre grupos de oxetano, que são esse anel, são esses anéis aqui que a gente está vendo
de 4 membros contendo os heteroátomos aqui de oxigênio, vicinais, ou clivagem das ligações de hidroxilas fenólicas, tá? Sempre levando ao aumento do número de oxigênios, né? Porque oxidou. O mecanismo para a formação desse anel de oxetano é esse, ó. Você vai reagir com molécula de O2, tá vendo? E a deslocalização simultânea dos elétrons, ó, promove a clivagem dessa ligação pi, formação de uma sigma, e aí temos uma ligação pi aqui também que se cliva e forma uma sigma, e assim a gente obtém esse anel de oxetano que depois se cliva heteroliticamente, tá? Ou seja, as ligações se clivam levando o par de elétrons para promover duplas e formar as cetonas, tá? Que dão origem ao produto oxidado. Isso também acontece em compostos fenólicos, ó. Eles são passíveis de formar esse anel, tá? O dioxetano, e depois se clivar e formam derivados de ácidos, ok? Tem esse mecanismo do Baeyer-Willig, tá, gente? Que acontece o quê? A conversão de cetonas em ésteres pela introdução desse oxigênio aqui entre o alquil e a acetona. O mecanismo é esse, ó. O perácido fornece o oxigênio, adiciona na carbonila, que vai virar um álcool, né, que tem próton no meio. E aí a deslocalização aqui para restabelecer a carbonila e a clivagem da ligação R-alquil, né, para formar uma ligação covalente com o oxigênio, libera aqui o ácido carboxílico, tá? E esse par de elétrons que estava aqui não vai ficar, ele vai se deslocar para o oxigênio, tá? E aí vai formar o éster. O mesmo mecanismo acontece utilizando o quê? Peróxidos de biomoléculas, né? Como essa aqui, ó. Aqui a gente tem também reação de oxidação-redução por clivagem homolítica da ligação do peróxido, da unidade peróxido, tá? Ou seja, formando espécies radicalares. O radical vai interagir, o peróxido vai interagir com a carbonila, que vai virar álcool, só que aí acontece a clivagem homolítica aqui da ligação, que vai formar essa espécie radicalar, que a ressonância aqui favorece o que? A eliminação de ácido e formação de um radical aqui no anel. E aí esse radical do anel, devido à perda de um hidrogênio radical aqui, ele restabelece a ligação pi da cetona e promove a oxidação, né, via peróxido com clivagem homolítica das ligações covalentes. Essas espécies radicais, elas são estabilizadas por ressonância, então elas também promovem acoplamento oxidativo, ok? E esse acoplamento oxidativo, ele gera outras moléculas, tá? Diferentes, e que são formadas por o quê? Por perda de hidrogênio, então são espécies formadas por oxidação. Como, por exemplo, essa molécula aqui, que a gente tem um radical, né, no oxigênio, que vai combinar com um radical orto de outra, e aí forma essa espécie. Só que esse hidrogênio ele pode ser perdido e a cetona adquire um próton também do meio e forma aqui o produto de oxidação tipo éter fenólico, ok? E o mesmo procedimento acontece aqui para as demais. Inicialmente é o que? Combinação de radicais, ó, radicais para combinados, radicais orto e para que se combinaram, ou radicais orto-orto que se combinaram, depois eles oxidam pela perda de elétron e formam os fenóis por acoplamento orto-orto, ou orto-para, ou para-para. Aqui a gente tem exemplos de redução, tá? Via FAD ou FADH,
que nada mais é do que reações, né, de redução, de ganho de hidrogênio que acontecem nesse anel aqui, nessa base nitrogenada, tá? De modo que a gente vê, ó, que as espécies com ligações duplas, elas são oxidadas, e as espécies contendo os hidrogênios são espécies reduzidas, tá? A primeira redução, né, o primeiro ganho de próton radicalar, acontece no sítio básico, no nitrogênio. E aí ele fica aqui com a carga, ó, positiva, porque clivou nessa ligação pi, e aí ele ficou com esse radical. Esse radical é estabilizado por deslocalização, e daí ele, com essa, ó, deslocamento desse radical e o de um radical aqui da ligação pi de baixo com um anel vizinho, faz uma dupla aqui. E aí facilita esse radical do nitrogênio abstrair uma nova espécie de hidrogênio radicalar do meio. E também temos a redução do NAD, a NADH, tá? Já no NAD, o anel reativo é esse anel piridínico, tá? No caso aqui, o hidrogênio ele é adicionado via substituição nucleofílica aromática, tá? O hidrogênio é como se fosse o hidreto que é adicionado, tá? O anel é o eletrófilo, porque tem nitrogênio que reduz densidade eletrônica, ele é o eletrófilo que reage com o nucleófilo. Substituição nucleofílica aromática na posição para, que é o nitrogênio. Por quê? Porque a deslocalização eletrônica ela é favorável, estabelece aqui essa estabilidade para o nitrogênio, e aí consegue ficar na forma reduzida aqui com o hidrogênio, de forma estável. E esse mecanismo ele é reversível, tá? O X ele pode ser reduzido novamente, tá? E pegar esse hidrogênio aqui da posição para e voltar a ser XH. Um exemplo, né, de redução NADH, né, utilizando enzimas como a álcool-desidrogenase para catalisar essas reações de redução. A gente tem a redução aqui desse aldeído, que está ativado por uma enzima, por um íon zinco de uma enzima, dessa enzima, tá? E aí essa catálise ela polariza as ligações ali do carbono com o oxigênio, de modo que os elétrons vão ficar deslocados para o oxigênio e vai tornar esse carbono mais eletrodeficiente para sofrer o ataque aqui do hidreto, tá? Que cliva aqui heteroliticamente, leva o par de elétron da ligação que ele fazia aqui com o anel. Isso acontece porque esse anel ele fica estável na forma com nitrogênio protonado também. Então a gente já viu isso no slide anterior, né? Então essa substituição aqui ela é favorecida, tá? A adição de hidreto a compostos carbonilados catalisada pela enzima álcool. Também, por último, a gente tem o exemplo de aminação redutiva, onde a gente tem aqui, ó, um composto, né, cetônico, cetoácido, que vai virar o quê? Um aminoácido, ó, aminoácido. Como que isso acontece? Inicialmente forma-se o quê? A reação de condensação, utilizando a amina como nucleófilo, tá? A condensação é substituição nucleofílica, né? A compostos carbonilados, a adição de amina como nucleófilo vai formar o quê? Imina, ó, tá bom? Aí essa imina será reduzida, ela que será reduzida, por isso que o nome é aminação redutiva. Primeiro forma-se a imina, depois ela é reduzida, tá? Pelo NAD, que vai adicionar hidretos aqui. O hidreto vai entrar tanto no carbono alfa aqui, quanto no nitrogênio. E é isso.